Amém? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, porque oraram por esse tema, me passaram esse tema e eu vou pregar nesse tema. Daniel capítulo 1, versículo de número 6, 7 e 8. Seis, 7 e 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: entre eles se achavam os filhos de Judá, ou dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abidnego. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Senhor Jesus, abençoa mais uma vez a exposição da tua palavra. Queridos, o tema é valores inegociáveis, princípios inegociáveis. E eu vejo no livro de Daniel muito a se falar sobre princípios. Nós sabemos que Daniel ele foi levado cativo na primeira leva de Nabucodonosor, onde sitiou Jerusalém e levou todos os filhos dos príncipes, toda a família real e todas as pessoas que estavam dentro de Jerusalém, primeiramente, e levou Daniel também. E o interessante é que tudo isso aconteceu porque um homem, muito antes de Daniel, não soube guardar os seus princípios, negociou os seus valores. O nome dele, Rei Ezequias. O rei Ezequias, depois de uma vitória tremenda, que estava doente, todo mundo creio que conhece a história, estava doente, muito doente, chamou o profeta e a palavra do profeta foi a seguinte: ó, essa doença é para morrer. Imagina o profeta chegando para você e dizer: ó, tu vai morrer, não tem jeito. Pode ter certeza que esse profeta, se fosse nos dias atuais, seria cancelado, porque hoje profeta, para ser profeta, tem que dizer: você vai ter vitória, você vai vencer, vai triunfar, vai ser bênção, não é assim? Ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele vai, chora, e o Senhor se arrepende? Não. O Senhor muda a sentença? Não. O Senhor só acrescenta 15 anos de vida. A ordem é a mesma: põe a casa em ordem, porque você vai morrer, só não hoje, mas daqui a 15 anos. E aí, como todos nós temos essa fase, quando nos acontece uma bênção, nós temos prazer de compartilhar. Porém, muitas vezes Satanás se utiliza do momento da nossa felicidade para trazer para nós as nossas maiores derrotas. Quando todo mundo soube do que aconteceu com Ezequias, veio um mensageiro lá da Babilônia dizer: nós viemos aqui te trazer presente, porque nós ficamos sabendo do que Deus fez contigo, e viemos aqui te felicitar. E o que é que ele fez? Entra. E chamou eles e mostrou as casas das armas, as especiarias, o palácio e tudo. E quando ele mostra tudo isso para o inimigo, o profeta volta e diz: o que é que eles viram? Eles viram tudo. Então, por causa disso, os teus filhos serão feitos de eunuco. Esta nação será levada cativa. Porque o que nós precisamos aprender é guardar para nós aquilo que Deus tem nos dado. É guardar aquilo que gera mais valor para a nossa vida espiritual. É saber que não é estarmos felizes ao ponto de sair falando a nossa vida para todos, mas sim para aquele que precisa saber que é Deus.
Então, por causa disso, Daniel começa a vivenciar isso, a levar como prisioneiro, como escravo. Então nós não estamos falando de um jovem aqui que ele estava sendo convidado para um cargo em uma empresa, nem tampouco para fazer parte de um governo. Ele estava sendo levado como escravo. A palavra é essa mesmo, não tem como alisar, é escravo. Escravo come quando quer? Vamos lá. Escravo come quando quer, veste o que quer, vai para onde quer. Então essa era o contexto de Daniel. Ele só comia o que era dado, só bebia o que era dado, só vestia o que permitia, e só ia para lá ou para aqui, se fosse permitido. E dentro desse contexto, o rei determinou que escolhesse os melhores, pessoas que fossem perfeitas e pudessem servi-lo. O que me chama a atenção no texto, a qual nós lemos, é que entre eles, entre aqueles jovens, estava aqueles 4. Isso dá a entender que dentre aqueles que foi levado de Jerusalém para a Babilônia, tinha muito mais outros jovens. Porém só aqueles 4 disseram: nós não vamos nos corromper. Então vamos falar a verdade? Eu sou consciente que aqui nesta plateia tem aqueles que estão sedentos pela palavra, que estão vigorosos para receber e sentir da parte de Deus. E tem aqueles que vieram só por vir. Tem aqueles que estão aqui porque não pode ficar lá no quarto. Tem aqueles que vieram porque os pais disseram: não, tem que ir. Tem aqueles que vieram porque não tinha nada melhor para fazer. Mas dentre eles sempre vai existir um Daniel, um Misael, um Ananias e um Azarias. Sempre vai haver aquele que está aqui porque quer adorar, quer receber, quer levar para casa algo novo da parte do Senhor, quer ser transformado, quer ser, vai transbordar para onde for aquilo que Deus ministrou nesses dias. Como o irmão que me antecedeu aqui disse que só tem 2 caminhos, não tem condição de você nem ser bom nem mal, não é assim, pregador? Mas é verdade. Uma certa vez tinha um rapaz em cima do muro, e de um lado tinha um anjo dizendo: desce daí, vem para cá, pula para cá, aqui é tão bom, vem, desce. Ele em cima do muro. Do outro lado tinha um demônio debaixo, deitado numa rede, debaixo de uma sombra, assobiando, de boa. O jovem, como a maioria de nós, ficou curioso e desceu para o lado do demônio. E disse: por que o anjo estava pedindo para eu descer? E você aqui nem sequer notou minha presença. Ele disse: porque o muro é meu. Pensou nisso? Tem gente que está no muro achando que Deus está ali e Ele está servindo um pouquinho. É os crentes que gostam de paquerar com o Espírito. Nós estamos vivendo nessa era de paquera espiritual. A gente vive uma semana toda longe de Deus, aí chega no domingo e diz: não, o que me importa é a tua presença. É nada. Chega no domingo e diz: meu Deus do céu, como o pastor falou, é 11h30, tem Jó olhando. Misericórdia, misericórdia. Segura que aí vai melhorar. Daqui a pouco a gente sai rodando aí, tá bom? Daqui a pouco eu vou pedir para o irmão mudar o fundo musical para aqueles de igreja americana, para a gente dar lugar e sapatear mesmo. Mas agora receba.
Mas dentre eles estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Jovens que não estavam ali para brincar. Jovens, e eu não estou falando de brincadeira como vai acontecer mais à tarde. Não estou falando disso. Eu estou falando que eles não serviam a Deus por brincadeira. Não era por conveniência. Deixa eu contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Quando eu estava voltando para os caminhos do Senhor, eu disse: Senhor, eu preciso ter um encontro real contigo. Mas por quê? Porque eu era filho de crente, mas não era crente. Era filho de presbítero, mas não era crente. Já pensou nisso? E de repente o pastor olhou e disse: os filhos de crente querem aceitar Jesus? Eu fui o primeiro a querer. Porque muitas vezes, pastores, nós estamos com jovens que são os nossos filhos, que são filhos dos nossos filhos, e eles estão participando dos eventos, estão participando dos conjuntos, estão participando de tudo, mas não tiveram ainda um encontro real com Jesus Cristo. Conhece Deus dos nossos pais, como quando eu cheguei aqui estava contando algumas experiências vivenciadas pelo meu pai, e eu sou feliz em dizer: sou filho do pastor Tota. Porque homem cheio de fé igual ele ainda não encontrei. Alguém que me ensinou a dizer: ore pelo enfermo, e eu perguntar para ele: se o enfermo não ficar curado, ele disse: o problema não é seu. O problema é de quem mandou você orar. Homem que, se alguém estiver levitando na igreja, ele diz: se é de Deus, Deus também vai me fazer levitar. Essa não é presbítero Raimundo. Homem que eu já vi de cabeça para baixo em oração, e ninguém conseguia tirar ele do lugar, e toda pessoa que encostava era batizada com o Espírito Santo. Que bênção, não é não? Porém, seria um fracasso como pregador se eu tivesse só as experiências do meu pai para contar. Mas uma coisa é quando eu digo: eu tive essa experiência com meu pai, mas também ele me ensinou a orar, aleluia, pela madrugada, a ver visões espirituais, a tocar em pessoas ser batizadas com o Espírito Santo, a ver pessoas levitarem. Eu vi. É diferente, porque agora eu posso contar para os meus filhos: nós servimos a um Deus que faz maravilhas, nós servimos a um Deus que cura, nós servimos a um Deus que salva. Porque era isso que acontecia com Israel no tempo dos juízes. Eram libertos, e quando de repente vinha outra geração, e a Bíblia diz: e eles não conheciam o Senhor. Não era conhecer de ouvir falar, era conhecer como Jó, de ver, de sentir, de ter experiência com Deus. E o pastor aqui falou sobre batismo com o Espírito Santo, que 43 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E na minha época tinha esse negócio de confirmar, e a gente confirma de novo, e confirma de novo. É por isso que é quantos dias? Desde domingo. Aí domingo foi batizado, aí confirmou na segunda de manhã, aí confirmou na segunda de tarde, aí na segunda à noite, aí hoje vai confirmar de novo, e de noite vai concluir, irmão. Para que você possa sair daqui e dizer: eu tive uma experiência que os meus pais falaram que tiveram. Porque senão a gente vai terminar negociando os nossos princípios. Nós vamos terminar negociando aquilo que nós temos de maior valor. A Bíblia vai dizer que Daniel propôs no seu coração. Propôs aonde? Isso quer dizer mente. Quando a Bíblia fala de coração, fala de mente. Ele decidiu na sua mente não se contaminar. O interessante é que Daniel, ele pede para não se contaminar, e pede permissão para isso. A primeira prova que um jovem está se afastando da contaminação do mundo é a falta de rebeldia.
Já imaginou se o eunuco dissesse: não pode? Daniel, tá certo, vou orar e tá bom. Ele primeiro pediu a permissão. Posso? Deixa. Infelizmente estou falando para uma galera aqui que tem a rebeldia como natureza. Que eu também já fui adolescente, irmão. A gente tem prazer em dizer não, em fazer o contrário, em achar que a gente é imortal e a gente sabe mais do que os nossos pais. É só porque a gente mexe no celular e a gente acha que é mais inteligente do que eles. Só que mudou a tecnologia, mas os problemas emocionais, financeiros continuam o mesmo. Então Daniel, ele sabia que precisava primeiro de obediência. Eu tenho que entender isso aqui. Enquanto eu não aprender a obedecer, eu nunca vou aprender o que é princípio de verdade. Dê glória para fingir que não é com você. Então ele conversa com seus amigos e agora ele parte para um desafio. Porque quando ele pede permissão, lembre-se que não era 10 dias. Não era 10 dias de prova. Não era 10 dias de jejum comendo legume e água. Versículo de número 5. Era 3 anos. Uma coisa é você jejuar até meio-dia. Outra coisa é você jejuar o dia todo. Mas você jejuar 3 anos, comendo legume e bebendo água, vendo os outros comendo picanha, carne assada, cordeiro na brasa, festejando. Uma coisa é você dizer: não, eu vou para o retiro, vai ser mesmo na época do carnaval, tem gente lá fora praticando o carnaval e a gente está aqui adorando ao Senhor. Uma coisa é isso, outra coisa é você dizer: vou passar o ano todo como se eu estivesse no retiro. Eu vou passar a minha vida toda como se eu estivesse dentro de um culto a Deus. Eu vou passar a manhã, a tarde e a noite na escola, na faculdade ou no trabalho, como se Deus estivesse sentado do meu lado. É isso que Daniel estava propondo. A gente vai passar 10 dias somente para provar que Deus é na nossa vida. Agora, uma coisa interessante que eu vejo nesse texto é que a gente não vê Deus falando com Daniel aqui. A gente não vê Deus dizendo: Daniel, se afaste. Daniel, não se corrompa. Daniel, não. A gente não vê. A gente não vê profecia para Daniel sobre isso. A gente vê uma decisão de Daniel. Da mesma forma que Deus não falou com Sadraque, Mesaque e Abidnego numa revelação ou numa profecia ou numa pregação, dizendo para eles não se dobrar diante da imagem. Deus também não falou para eles que estaria com eles na fornalha de fogo ardente. Foi eles quem disseram: se Deus não for fiel, a gente vai ser. Você entende o que é essa determinação? Essa determinação ocasionada por 3 anos de propósito com Deus. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem, porque eles disseram: olha, rei, Deus pode nos livrar. Agora, se Ele não nos livrar, a gente não se rende. Ô irmão, se Deus livrasse eles, Deus é glorificado, sim ou não? E se Deus não livrasse eles? Também porque eles não estavam esperando que Deus fizesse alguma coisa para eles. Era eles quem estavam dizendo: estamos dispostos a glorificar a Deus através da nossa vida. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, a gente não se dobra.
Entendeu agora? O nível de comprometimento com a palavra, propôs no seu coração não se contaminar. E através disso, que eu começo a ministrar para vocês quais são os valores que nós precisamos ter na nossa vida de forma inegociáveis. Eu comecei falando aqui sobre um dos valores: ter a palavra de Deus como bússola, ter a palavra de Deus como farol, ter a palavra de Deus como consulta diária, ter a palavra de Deus como manual para ter uma vida de sucesso. Primeiro princípio. Tem muitos jovens que estão indo para a faculdade, tem outros que já estão pensando em ir, mas isso já chegou também nas nossas escolas. Teve um jovem que me procurou na cidade onde eu moro para dizer: pastor, como é que eu faço? Que lá tem muitos que não me chamam de pastor, é professor. Professor, como é que eu faço? Tem um professor de tal matéria e olhou para mim e disse: ó, isso aqui não leva a nada não. E muitas vezes os jovens estão engolindo isso forçado por não ter conhecimento na palavra, por não estudar a palavra do Senhor. E eu não estou falando de você virar um fanático aqui e tem que ler a Bíblia toda em um mês, em 24 horas. Não, mas que você leia um capítulo, um versículo, e fique remoendo na sua mente, no seu coração aquilo. É você ter certeza que esta palavra é a única verdade absoluta. Em um mundo de verdades relativas, a Bíblia não muda. A Bíblia não muda. É por isso que a palavra do Senhor é tão atacada. É por isso que existem leis aí para tentar modificar textos da Bíblia. Gente, é só pegar e fazer uma Bíblia para vocês. Por que querer modificar a nossa Bíblia? É porque eles sabem que esse livro não é só um livro qualquer. Não é só um livro que contém a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz salvação para a alma, cura as feridas, renovo espiritual, paz, força, ânimo, vigor. É a palavra de Deus. Nós estamos falando para jovens, amém? É a palavra de Deus que mostra para você como você deve namorar. Exemplo, estamos aqui ao vivo aí, pela internet. A Bíblia diz que um jovem que quer namorar uma mulher de Deus não pode ficar com doida. Nenhuma doida, louca, maluca, bestalhada, abobada. Qual é a característica de uma menina abobada? Aquela que fica correndo atrás de todo mundo para poder beijar. É o que diz a Bíblia. Provérbios. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Da mesma forma, um menino doido, falta de entendimento, abestalhado, abobado, certo? É aquele que também fica desesperado para ver se beija alguém. É o que diz a Bíblia, irmão. Não tem outro, é a Bíblia. Então você já sabe. Se for menina muito atirada, você diz: é doida, não posso. Se for menino muito atirado, você diz: é maluco, também não posso. Você já cancelou um bocado de consulta. A Bíblia é fonte. Se você está com depressão, a Bíblia tem palavra para o depressivo. Se está ansioso, a Bíblia tem palavra para quem está em ansiedade. Se está cansado, a Bíblia tem palavra para quem está cansado. Se está pensando, a Bíblia também tem palavra para isso. Aleluia. Uma certa vez um profeta disse: Senhor, me mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E se isolou dentro de uma caverna, e Deus aparece para ele e diz: o que é que tu está fazendo aí? Ainda tem coisa para você fazer. Ele disse: mas Senhor, eu não posso, porque eu já fiz de tudo, sou zeloso. Ele disse: fez nada, rapaz.
O seu problema depressivo é porque você acha que está sozinho, mas tem 7.000 que eu posso usar de qualquer maneira. Deixa eu te mostrar, porque tu me conheceu no terremoto, tu me conheceu no fogo quando desceu lá no Carmelo, tu me conheceu no vento forte, mas tu não me reconheceu na brisa suave, porque vento forte não é todo dia que dá, fogo não é todo dia que tem, terremoto também não. Agora brisa suave é todo santo dia. O Senhor dizendo: eu estou contigo aonde quer que fores, eu serei contigo. Eu sinto a presença dele aqui. Tem a palavra como bússola para a sua vida, um outro valor inegociável, um outro princípio inegociável. Não vai dar para falar todos, mas pelo menos esse. Tenha comunhão com Deus e com o próximo. Tenha comunhão com Deus e com... Porque a Bíblia diz que se eu não tiver comunhão com o pastor João Paulo, eu estou mentindo dizendo que eu tenho comunhão com Deus. E aí, se eu tiver nessa mentira, o sangue de Jesus não me purifica. É assim ou não é? Então, para eu ser purificado, eu preciso ter comunhão com Deus através da comunhão que eu tenho com cada um de vocês. Comunhão com Deus é simples, é buscar intimidade com Ele, oração, jejum, palavra. Existem alguns níveis de intimidade com Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque será como a alva do dia, que vai nascendo até ser dia perfeito. Rejeite todo crente que diz que tem intimidade com Deus de um dia para a noite. Não, ela é progressiva. Ela vai aumentando a cada dia que passa. Aleluia. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor há quase 20 anos atrás, dá mais um pouco. Eu comecei com um texto, quando de repente fui para um capítulo, quando de repente fui para um livro, quando de repente fui para a Bíblia toda, quando de repente eu estava lendo 10 capítulos por dia, a Bíblia a cada 3 meses, e orando, e buscando, e orando. E cada vez que a gente vai orando, a gente vai descobrindo as nossas deficiências, que nós não somos melhor do que A, do que B, do que C, que eu não tenho condição de apontar o erro do meu irmão, porque eu sei que aquele erro que eu estou apontando só reflete o erro que está em mim. É um degrau que você vai subindo, é uma escada. Intimidade com Deus é quando eu reconheço, como diz o hino, que a irmã cantou aqui, que hino maravilhoso, que eu perca tudo, que eu perca amigo, que eu perca dinheiro. É um dos hinos mais hipócritas que a gente canta. Porque tem muitos desses que cantam que se você chamar ele para um lugar como esse, ele não vem. Sim ou não? O hino é lindo quando ele é vivenciado. Mas será que você estaria disposto a perder tudo pela presença de Deus? A Bíblia mostra alguns homens que estavam dispostos. Agora, igual Davi, irmão, é difícil. Porque Davi, ele abre mão da coroa. Ele era rei. E quando ele está diante da arca, ele abre mão da coroa, joga a coroa para o lado, tira as roupas reais, fica com roupa de servo e começa a dançar na presença de Deus. Se fosse hoje, Davi seria aquele crente que pula, que corre, que sapateia, faz aviãozinho, entrega pizza na presença de Deus, certo? E alguém olhou e disse: como é que pode o rei fazendo isso? Só que Davi disse: na presença dele eu só sou servo, e só se ele quiser que eu seja servo.
eu já estou contente de estar na presença dele. Quando Davi peca, em vez de ele tentou ainda esconder, mas quando foi revelado o pecado dele, ele corre, bate no peito e diz: eu pequei. Pode retirar de mim o trono, mas não retira de mim a tua presença. Intimidade com Deus é quando eu busco a Deus pelo aquilo que Ele é. É quando eu entendo que a presença dEle é o real motivo da gente estar aqui. E o real motivo de todo o sucesso que vem através dela. É a presença dEle. Eu poderia falar aqui de muitas experiências que eu tive na época que eu estava fora dos caminhos do Senhor. Mas uma das maiores experiências que eu tive foi quando eu estava nos caminhos do Senhor. Foi quando eu decidi me entregar por completo a Ele, ao ponto, eu já contei isso em alguns lugares, ao ponto dele me mostrar qual a pessoa que eu deveria casar, como seria meu casamento, como seria o meu ministério. E aí, como o irmão ali falou antes de mim, aí eu tive a escolha: ou eu aceito o chamado, ou eu abraço o propósito, ou eu rejeito. O problema é que Deus sempre te dará 1001 possibilidades de acerto e só uma possibilidade de erro. Mas geralmente a gente escolhe o contrário. Comunhão uns com os outros, porque nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, senão a gente não vê. Acabou, irmão. Esqueça a rua de ouro e cristal. Você vai ser muito bonito. Vai ser belo demais. Vou ficar muito satisfeito. Alguém aqui nessa escola, estamos nesse ambiente, já tentou arrancar um tijolo desse para levar para casa? Por que não? Porque não tem valor. Tem valor? Não tem. A rua de ouro vai ser do mesmo jeito. Porque muitas vezes a gente fala da rua de ouro como se ela tivesse valor. É pavimento, irmão. É onde a gente pisa. Então ali não vai ter valor. Qual é o valor? É face a face com Deus. É comandar juntamente dele todo o universo. Aleluia. É ter a possibilidade de ter um corpo glorificado, como Jesus recebeu o corpo glorificado. É ter autoridade sobre as nações. Por isso que vale a pena. Terceiro, valor inegociável. E aqui a gente vai encerrando. Quando o pregador disse que vai encerrar, mais 1 hora, né, irmão? Ainda tem que ficar em pé, vamos orar. Não se preocupe não, daqui a pouco a gente termina. Santificação. Tem gente que acha que santificação é deixar de fazer algumas coisas. Santificação é vida. Santificação é um projeto de Deus. Que quem opera a santificação é Deus em nós, no nosso espírito que estava morto, depois para a nossa alma e para o nosso corpo. Note isso se você quiser notar aí. Santificação começa onde ninguém vê, só Deus acessa, nosso espírito. É lá onde Ele mostra o código divino para a nossa vida. É lá onde tem o plano de Deus para a nossa existência. Eu poderia aqui mostrar na Bíblia, versículo por versículo, mostrando que Deus, antes de fazer o mundo, antes de fazer a poeira do cosmos, Ele já conhecia cada um de vocês. Ele já se relacionava com a gente. E a partir desse momento que nos fez, Ele colocou um código, tipo a caixa preta de um avião, chamado espírito humano. E dentro dessa caixa preta Ele colocou um livro, colocando todo o plano dele para a nossa vida.
certo? E no momento que a gente nasce, tem um anjo que fica notando tudo que a gente faz, para que quando naquele dia chegar, ele possa colocar o nosso espírito, que é toda a informação, tudo aquilo que ele colocou para a nossa vida, mediante a que o anjo escreveu, para ver se bate. E muitas vezes a gente não está vivendo isso, porque a gente não está buscando esta santificação. A santificação do Espírito é proveniente de Deus, mas Ele só quer que a gente abra o coração, para que ela possa penetrar na nossa alma. Enquanto os nossos olhos carnais são as janelas da alma, como diz a palavra, a fé é as janelas que acessam o Espírito. Então é através de crer e colocar isso na minha cabeça, na minha mente. Eu creio. Como o Ryan falou, eu não fui batizado. Fui sim. Eu fui, acabou-se. Eu não só fui batizado, tive evidência de línguas. E eu não só falei naquele dia, falo até hoje. Aleluia. É você decidir. Dizer, Senhor, eu quero vivenciar aquilo que o Senhor já colocou no meu espírito. Eu quero que ela vá para a região do meu desejo, da minha alma, sede dos pensamentos e desejos. O que é santificação na alma? É quando você deseja o que Deus deseja e rejeita o que Deus rejeita. É quando você ama o que Deus ama, mas odeia o que Ele odeia. Aleluia. E tem uma coisa que Deus odeia, que hoje a neurociência tem falado demais, que é prejudicial à saúde humana: pensamento negativo. Diz que meia hora de pensamento negativo, para você ser curado, precisa de uma semana de pensamento positivo. Pensou? Pensamento negativo baixa a tua imunidade. Sabia disso? Então, conviver com aquelas pessoas que só tem miséria para contar, baixa a tua imunidade. Certo? Estou entendendo até aí? Só para você ver. O que é uma das coisas que Deus odeia? O fofoqueiro. Deus odeia a fofoca. Aí a neurociência está dizendo que hoje a fofoca é um dos casos das maiores enfermidades no nosso corpo. Porque a fofoca vem trazendo só miséria para você, destruindo a tua alma, a tua fé. Imagina quando, aquela época que você vinha para um culto e dava lugar, e hoje muitas vezes a gente vem dizer, aquela ali está cantando, falando línguas estranhas, mas eu sei como é. Você está sendo agente de Satanás para esse crente que está do teu lado, não dá glória. Sim ou não? Meu irmão, um momento desse é de alinhar. É uma conferência, a gente alinhar os negócios. Não adianta eu ficar aqui dizendo vai ser assim, vai ser bem. Vai ser, irmão, mas se a gente não alinhar, não muda. A gente vai ser só um encontro. E aqui não é só um encontro, aqui é um encontro de homens e mulheres de Deus, dos futuros pastores, missionárias, mulheres de ciclo de oração, cantoras, cantores, líderes. Fiquei muito feliz, pastor Elton, de reencontrar um aluno meu. Na época da pandemia, logo quando se iniciou, escola fechada, esse camarada ligou para mim e disse, pastor, o senhor já passou pela nossa vida. Amém. Eu digo, o senhor se lembra daquela noite que o senhor passou 12 horas ministrando para a gente? 1 Crônicas capítulo 1, versículo 27. Já teve curiosidade para ver o que é que tem em 1 Crônicas capítulo 1, versículo 27. Abra aí, irmão, para ver. Um dos maiores versículos da Bíblia. Comecei a ministrar no jantar que eles prepararam para mim, 7 horas da noite. Paremos de ministrar para eles 7 horas da manhã, 12 horas.
ministrando o versículo que diz: e Abrão que é Abraão. Só isso. Não é só isso que diz o versículo? 12 horas. E ele diz como a escola dominical naquele dia foi diferente, pastor. E o culto à noite, o senhor se lembra? Eu digo, me lembro, foi bênção. Então a gente queria, pastor, que o senhor dedicasse pelo menos 3 a 4 meses explicando para a gente um livro da Bíblia ao seu querer. E eu disse, não, essa geração não está perdida, como dizem por aí. Não está perdida, tem jovem querendo. E conversando com ele depois desses anos, dizer, pastor, daqueles jovens, daqueles quase 30 jovens, 95% hoje são líderes, são empresários bem-sucedidos, porque colocaram em prática tudo aquilo que o Senhor mostrou nas Escrituras. Não é minha palavra. Alinhamento. Então, se não tivesse alinhamento, não muda. Aí esse camarada criou, irmão, um mecanismo, pastor, que depois eu vou apresentar para os senhores, que dá para a gente medir a nossa vida espiritual, mostrando como é que está o nosso nível nos frutos do Espírito, para ver se nós estamos seguindo em direção ao alvo que é Cristo, ou se a gente não está. Então é alinhamento, irmão. Santificação é essa. Santificação não é só eu ser cheio no Espírito, eu tenho que ser cheio na alma. É minha mente ser dominada pelas coisas de Deus. Aleluia. É eu sentir o que Deus sente. É Deus tocar minha alma. Aleluia. Como uma certa vez, quando eu era muito jovem orando, e eu comecei a ter desespero na alma, porque eu ouvia outros jovens gritando e indo tudinho para um abismo, e eu ficava desesperado, dizendo, Deus, me usa para salvar essa geração. Isso é desejar o que Deus deseja. E por fim, ela começa no espírito, passa na alma, mas termina no corpo, onde todo mundo vê. Então desculpa aí a sinceridade, mas não existe crente santo que se comporta como profano. Não existe. Não existe. Porque você vai só demonstrar o que você já está cheio. Eu não estou falando de crentes santarrões, porque esses crentes santarrões também vão tudo para o inferno. Rapidamente. Quando os pastores vão falar de oferta, tem gente que murmura. E uma oferta para uma pessoa que está passando necessidade. Não, vou melhorar. Você teria coragem de chegar na casa de um irmão ou de uma irmã que só tem um alimento para comer e pedir uma oferta para eles para ajudar a obra? Teria? Então, porque você quer ser melhor do que Deus. Porque Deus vai dizer o seguinte: se tem ouro, dá ouro, prata, dá prata, bronze, dá bronze, se tiver ferro, dá ferro, não dá madeira, é madeira. É pano azul, é pano azul, é pano vermelho, traga o pano. Ah, Senhor, não tem condição. Tem condição de trazer um novilho? Traga o novilho. Mas não tem. Uma ovelha? Traga ovelha. Mas não tem ovelha, tem bode? Então traga um bode. Não tenho, então traga 2 pombinhas. Não tenho, então traz somente uma rolinha. Não tenho condição, então faz um bolo e traga. Mas também não tenho, então pega um punhado de farinha. Mas na minha presença não apareça de mão vazia, diz o Senhor. Só para você entender como nós muitas vezes queremos ser melhor do que Deus. Não. Deus quer jovens santificados, que receberam o Espírito Santo no Espírito, deixaram transbordar na alma, falando em línguas estranhas, e agora nova, tem uma vida mais excelente, aleluia, onde eles vão buscar o Espírito Santo com toda a força, com todo o vigor, com toda a sua inteligência, apresentando um culto racional a Deus. É o que Daniel faz. Daniel não sentiu no coração, ele propôs. Isso é racionalidade, é decisão
de como apresentar o culto. Um outro valor inegociável é a adoração genuína. Adoração não é só louvar. E a gente sempre confunde. Quando a gente... Não é errado falar, pelo amor de Deus, não estou falando isso não. Não é errado não, tá bom? Você diz, irmã, vem aqui adorar o Senhor. Não é errado não. A irmã vem e canta um hino. Não é errado, tá bom? Amém? Todo mundo me entendeu? Todo mundo que está na internet me entendeu também, né? Não é errado, mas não é bíblico. Não é bíblico. Adoração não é cantar. Adoração, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é culto. Amém? No Velho Testamento, a adoração é prostrar-se. No Novo Testamento, é servir. É duas palavrinhas. No hebraico, prokneo, e no grego, latel. Prostrar-se e servir. Isso é adoração. Certo? É por isso que Deus, é por isso que Jesus Cristo falou: eu amo a Marta e a Maria. Porque Marta adorava a Ele servindo, e Maria adorava a Ele se prostrando. Pronto, acabou-se. Amém? Louvar é bom, é maravilhoso. Venha cantar, você está cantando para o Senhor. Amém. Mas tem alguns hinos que não louvam a Deus. Como assim, pastor? Louvar a Deus, segundo a Bíblia, é quando eu enalteço a pessoa, os atributos dele em relação aos meus atributos, que não é nada. Isso é louvor. O resto disso é música. Ok? Então, primeiramente, adoração é culto. Culto na Bíblia tem um nome chamado corban para culto, que é oferta. Por isso que Paulo vai dizer: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É oferta. Você trouxe a sua oferta hoje? Nós vamos tirar uma oferta agora. Vamos tirar uma oferta agora. O crente já pensou em dinheiro. A oferta é você. Vivo, santo e agradável. É você a oferta. Você é o culto. Entendeu agora? É você que tem que apresentar esse culto a Deus de forma integral, inteira. Que vem da palavra, que essa palavra inteira é onde hoje origina a palavra solteiro. No aramaico a palavra solteiro vem da palavra inteiro, completo. Então só tem um casamento feliz quem é solteiro, completo. Só vai arrumar a moça para casar bem, ou o rapaz para casar de forma bem sucedida, quem for completo, inteiro. Porque enquanto você disser eu estou procurando a minha metade, então você não é inteiro. Você não consegue ser feliz sem a outra pessoa. É o problema que estava acontecendo com a mulher samaritana. Ela tinha casado 5 vezes porque ela estava procurando a metade dela. Na 6ª vez ela estava com a da vizinha porque estava cansada de não achar a metade dela. Até chegar o 7º homem, Jesus Cristo, e mostrar para ela que primeiro ela tinha que ser inteira. Aí quando ela é inteira, ela solta o cântaro, aleluia. Vai até a cidade e diz: eu encontrei, eu achei, eu agora sou inteira. A minha felicidade não depende de homens, a minha felicidade depende somente de Deus. Isso é culto, é por completo, é por inteiro. Aleluia. É você entender que tem hora de brincar, mas tem hora de adorar o Senhor, tem hora de buscar a Ele, tem hora de sinceridade, tem hora da gente rir. É estar por inteiro. Ficamos de pé. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, eu não posso negociar de jeito nenhum
com Efésios capítulo 5, 18. Não vos embriaguei com vinho que há contenda. Ali ele não estava falando de bebida alcoólica, ele estava fazendo um parâmetro com toda a obra da carne. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos no original do grego dá a conotação de que, primeiro, a responsabilidade é minha de me encher, não é de Deus. Então aí eu já quebro aquele negócio de eu só falo em línguas estranhas se eu estiver sentindo. Vai se converter? Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas sussurra segredos ao ouvido de Deus. Irmão, isso é só para quem é íntimo. Desculpa aí, tá? Mas é só para quem é íntimo. Eu estou sussurrando. É por isso que Satanás não entende o que você está falando, porque você está sussurrando no ouvido de Deus. Aleluia. Oh glória. Não, eu só adoro se eu estiver sentindo. Não. Eu tenho que adorar para sentir. Enchei-vos. Enchei-vos. É eu que tenho que te dizer, eu vou ser cheio. Aleluia. Eu vou ser cheio. Eu estou aqui por completo.